Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de ascender ao céu, nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto, Ele disse aos seus discípulos: vocês vão receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, no livro de Atos, abre sua Bíblia já, no livro de Atos, Lucas, seu autor, ele tece o cumprimento sequencial destas palavras proferidas pelo Senhor. Essas palavras famosas do Senhor. Então, chegando ao 8º capítulo do livro de Atos, nós vemos o advento do Evangelho nestas duas últimas estações. Quais? A Samaria, em versículos 1 a 25. E também até os confins da terra, em versículos 26 a 40. Esses versículos 26 a 40 do 8º capítulo compõem a base para o nosso estudo de hoje. Mas antes de fazer a leitura do texto, vamos conhecer os dois protagonistas. Primeiro, Filipe. Quem era Filipe? Bom, Filipe era um dos discípulos de Jesus Cristo, embora nós não sabemos se fosse uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Porém, nós sabemos isso, ele ouviu uma mensagem e ele recebeu a mensagem que transformou a sua vida. Também, ele era um dos membros da igreja situada em Jerusalém. Professor Hiker, podemos dizer que ele fazia parte da primeira igreja batista de Jerusalém. Também, nós sabemos que ele serviu a sua igreja como um de seus diáconos. Então, esse é um pouco sobre Filipe. Vamos conhecer a segunda figura, o homem da região da Etiópia. Não, ele não veio da Etiópia moderna, podemos dizer, mas do norte da África, como nós vamos ver. E por alguma razão, Lucas não revelou para nós o seu nome, apenas o chamou do eunuco. Também não é claro que ele seja eunuco no sentido de ser castrado, pois houve outro significado menos utilizado naquela época, mas houve outro significado que descrevia alguém que ocupava uma função importante. Nesse caso, tratava-se do tesoureiro da corte. Então, hoje, ele seria o equivalente como o ministro da Fazenda. Sem comentários. Então, vamos ler esse trecho bíblico. Eu peço que vocês se levantem nesse momento para a leitura da Santa Palavra de Deus. Atos 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías.
E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha-a. Versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, se referindo ao Antigo Testamento. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repetidamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu ao seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Eis a palavra de Deus. Amém? Pode se sentar. Que o Espírito de Deus usa a palavra lida para edificar o corpo de Cristo. Meus amados, nesse trecho que nós acabamos de ler, a nossa examinação hoje será dividida nesses 4 pontos. Quais pontos? A necessidade do homem, o Espírito em ação, as testemunhas que o Espírito de Deus usa e os frutos gerados pelo Evangelho de Cristo. Vamos lá com o primeiro ponto. A necessidade do homem. De modo geral, podemos dizer que o eunuco representa todos os descendentes de Adão. E a sua necessidade pode ser vista pelas 2 carências que vão aparecer agora na tela, por gentileza. E a primeira carência é a sua carência moral e espiritual. É sua carência moral e espiritual. Então, a palavra de Deus, em sua íntegra, revela que cada pessoa é moral e espiritualmente destituída. Assim, todos precisam de salvação de seu pecado e da ira justa de seu Criador, de seu Deus. Todos são carentes. Não importa a sua etnia, não importa a sua religião e piedade prévia, e não importa seu poder socioeconômico. Mas também, o homem é carente em outra maneira. Veja comigo aqui, isso fica muito claro aqui, a sua carência pedagógica. Meus irmãos, a vasta maioria das pessoas precisam de ajuda a compreender a gravidade de seu pecado nos olhos de Deus e o sentido do Evangelho e o que significa se tornar discípulo de Jesus. Isso fica nítido aqui em versículo 31. Filipe perguntou a esse homem: o senhor entende o que está lendo da Escritura? E ele disse que: como eu poderei entender se ninguém me explicar? Veja bem, meus irmãos, embora a conversão cristã vai além de seu conhecimento e mera concordância dos fatos sobre Jesus, podemos dizer que as suas qualificações não envolvem menos.
E nós podemos resumir o que é ser discípulo de Jesus nesses 4 critérios que estão ali na tela nesse momento, por gentileza. Esses 4 critérios comuns a todos os pecadores redimidos. Quais são? Ouvir o Evangelho de Jesus, compreender essa mesma mensagem e as implicações, e receber o Evangelho de Jesus ao arrepender-se e crer no Evangelho, e perseverar nessa mensagem. Onde você está nesses critérios? É difícil compreender sem ouvir. Por isso, nós precisamos ter mais missionários enviados em cada geração. Mas também, talvez você já compreendeu, mas ainda você não respondeu. Se sim, a sua próximo passo é abraçar o Evangelho, reconhecendo o reinado de Cristo em sua vida. E se você abraçou, nossa obrigação agora é conservar no Evangelho. E Pai, que vocês sabem, Deus, por meio de seu Espírito, está dando todas as condições para que nós perseveremos até o fim. Amém? Vamos para o segundo ponto. Veja comigo agora o Espírito de Deus em ação para aplicar a missão redentora. Meus amados, o Espírito Santo permeia em toda nossa passagem que nós acabamos de ler. Embora seu nome apareça apenas 2 vezes. Deixe-me ilustrar isso para vocês rapidamente. Nós vemos que o Espírito de Deus despachou o anjo do Senhor com o intuito de falar com Filipe para ir ao deserto. Versículo 26. Também o Espírito de Deus, ele disse a Filipe para se aproximar da carruagem do eunuco. Versículo 29. Mas 500 anos antes desse encontro no deserto, o que aconteceu? O Espírito de Deus conduziu o profeta Isaías a escrever seu livro ao povo judeu. E porventura, o Espírito de Deus moveu o eunuco a essa passagem que se refere ao Messias, enquanto Filipe se aproximou da carruagem. Eu posso continuar. O Espírito de Deus usou a explicação de seu servo naquele dia para levar o homem a conhecer a mensagem de Jesus e chamá-lo para Cristo. Também, esse novo crente, ele recebeu o batismo que Filipe administrou em nome do Pai, do Filho e do... Sim. E como feito, o Espírito de Deus o fez cheio de alegria pela grande salvação recebida. E finalmente, o Espírito de Deus, ele arrebatou Filipe para que ele evangelizasse em todos os outros lugares. Por que eu estou dando tanto ênfase aqui ao Espírito Santo? Porque eu sei para quem eu estou falando. Eu sei o contexto onde eu estou. Então, quantas vezes os membros dessa igreja, desde a sua fundação, têm sido criticados por não crerem no Espírito Santo e não tê-lo em sua plenitude. Porém, meus amados, se você está em Cristo, por estar nele, vocês já receberam a plenitude da divindade. E seu papel agora, como filhos de Deus e discípulos de Cristo, é que vocês vivam no Espírito e vocês jamais vão satisfazer os desejos da carne. Amém? Então, o que mais podemos aprender desses primeiros 2 pontos? Bem, nós podemos aprender disso. Deus vai cumprir as suas palavras. Deus vai cumprir as suas promessas contidas em sua santa palavra, a qual o Espírito Santo conduziu homens de Deus a escrever. Segunda lição, Deus vai salvar seus eleitos. Para fazer isso, seu Espírito às vezes faz coisas espantosas e difíceis de explicar. Terceira lição, mesmo assim, Deus usa os
discípulos de Cristo como seus instrumentos nessa missão. E a maioria das vezes, quarta, o Espírito de Deus usa cristãos ordinários, como Filipe, para disseminar o seu evangelho e trazer pessoas para Cristo. Então, essa última lição nos leva agora ao terceiro ponto. Qual é? As testemunhas que o Espírito usa. As testemunhas que o Espírito usa. 3 traços que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro traço desses testemunhas que o Espírito usa, esses são pecadores transformados pelo Evangelho. Redimidos, salvos, não salvos perfeitos, mas salvos transformados de dentro para fora. Então, quando nós compartilhamos o Evangelho, quando nós aproximamos a pessoa para falar para ela sobre o Evangelho, nós não estamos julgando a pessoa pensando que nós somos melhor do que eles, não, do que ela, não. O Evangelho apropriadamente tem sido equiparado a um mendigo dizendo a outro mendigo onde há pão. Então, eu sou pecador patético. E eu tenho uma notícia para você. Você é pecador patético. Mas se você está em Cristo, você é pecador patético, transformado de dentro para fora. Então, o Filipe aqui, ele é um personagem bem interessante para a nossa reflexão. Você pode perceber que ele não era apóstolo, nem pastor. Ele era marido e pai de 4 filhas. Também ele era um homem que corria atrás de seu pão diário. Como a vasta maioria de discípulos de Cristo de todas as épocas. Como a vasta maioria da membresia desta igreja. Outra coisa, esse é muito importante. Embora ele não fosse pastor, ele possui as qualificações que levaram a igreja de Jerusalém a escolhê-lo como um de seus obreiros no diaconato. Então, deixe-me resumir as suas qualidades. As suas qualidades nós podemos resumir nesses 4. Quais? Ele era um homem piedoso, cheio do Espírito Santo, de sabedoria e conhecido como uma pessoa de bem, tanto dentro quanto fora da igreja de Jerusalém. E a boa notícia que eu tenho para vocês hoje é o seguinte: essas virtudes estão ao alcance de todos os cristãos, de todos os crentes no Senhor. Segundo traço de testemunhas que Deus usa, que o Espírito usa. Ele usa os redimidos que conhecem as suas escrituras. E as usam como seu ponto de partida e base. Como Filipe fez aqui. Você pode ver versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, do livro de Isaías, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então, algumas crentes, porém, pensam que eles não têm, podemos dizer, conhecimento bíblico suficiente para responder às objeções e dúvidas das pessoas, que as pessoas podem levantá-las. Portanto, o que eles fazem? A maioria dos crentes jogam a toalha, podemos dizer, e prosseguem suas vidas sem tanta preocupação quanto a situação de pessoas perdidas. Talvez eu esteja descrevendo seu caso. Então, deixe-me responder a esse caso, se você se encaixa em o que eu falei. 2 respostas minhas. Primeira, eu vou formular como uma pergunta. Quanto tempo você está lendo e examinando as Escrituras? Quanto tempo você está lendo e examinando essas Escrituras que transformou sua vida, em vez de mexendo com esse trem dia inteiro? Segunda,
Escuta-me o que eu vou falar agora. Deus não nos chamou para ter todas as respostas para todas as indagações de pessoas. Não. Em vez disso, o Senhor nos salvou para testemunhar a outros e servi-los quanto melhor possível no poder do Espírito Santo. Terceiro traço desses testemunhos que o Espírito usa. O Senhor usa redimidos que se empenham a testemunhar dos mistérios de Cristo a outros. Porém, há dois supostos obstáculos ao evangelismo, podemos dizer. Há dois supostos obstáculos ao evangelismo pessoal. Quais são? A indiferença da parte da pessoa, do crente, e a indiferença da parte dos ímpios, podemos dizer. Então, alguns jogam a toalha por causa disso. Então, vamos abordar ambos, uma de cada vez aqui. Primeiro obstáculo, sobre a indiferença do crente. Meus amados, nós precisamos questionar se amamos nosso próximo, se não oramos e tentamos compartilhar Jesus com ele. Nesse ponto, Zacarias Cleiteiro, aquele figura batista pioneira que o Dr. Hiker acabou de mencionar, essa biografia está na livraria, se você quiser ler mais sobre a sua vida, perdão, eu estou aqui fazendo propaganda. Então, foi interessante, pois ele não teve nenhuma reserva a criticar os batistas sobre esse pecado de omissão. Deixe-me ler o que ele falou aos batistas. De tudo o que o Senhor Jesus nos mandou fazer, a questão de levar o evangelho a toda criatura foi a mais negligenciada por nós. Temos tido disposição para desfrutar dos benefícios do evangelho, mas a disposição para transmiti-lo a outras pessoas não é a mesma. Temos nos mantido firmes nas promessas do Senhor, mas não andamos ou corremos para levá-las ao nosso próximo. Faz bem, é bom recordar que a maioria de nós chegou a abraçar o evangelho por meio de crentes que investiram em nós. E nós devemos ter o objetivo de fazer o mesmo para outros. Essa igreja, esse culto, é um momento de esclarecer o evangelho aos que não conhecem o evangelho. Mas essa igreja, se a sua estratégia é somente esclarecer o evangelho nesse culto, vocês estão falhando. Pois nós estamos aqui para edificar o corpo, encorajar os pedidos a responder ao evangelho, mas vocês são fortalecidos para sair e testemunhar das glórias de Deus aos outros. Segundo obstáculo, suposto obstáculo, a indiferença geral de pessoas em questões espirituais. Então, eu posso formular isso assim. Talvez você esteja até pensando isso. Davi, muitos não querem ouvir o evangelho, nem estão ali. Enquanto verdadeiramente, eles precisam ouvir o evangelho. E muitas vezes o Espírito usa a sua preocupação, a minha preocupação por uma pessoa e a sua tentativa, minha tentativa de compartilhar o evangelho com ela para tocar a sua alma e colocar uma semente em seu coração. Então, outros vêm e cultivam mais esse solo pelos seus esforços. Portanto, escuta o que o apóstolo Paulo falou. Vou pegar emprestado essa analogia. Ele diz que eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio do Senhor. E meus irmãos, nós agradecemos a Deus quando o Espírito Santo prepara alguém, seja em nossa casa ou em outro contexto, para ouvir mais de nós e explorar as reivindicações de Cristo. Como eunuco ali.
Assim, qual deve ser a sua postura, a minha postura, sobre essa coisa de testemunhar? Eu gostaria de resumir assim. Meus amados, nós, como discípulos de Cristo, vocês como membros dessa igreja, vocês devem tentar testemunhar a todos. Mas buscam investir intencionalmente naqueles que mostram extraordinário interesse nas coisas espirituais. Deixe-me falar isso mais uma vez. Nós devemos tentar testemunhar todos. Por exemplo, esse folheto evangelístico. Eu sempre carrego folhetos. Quando a pessoa cruzar meu caminho, eu tento engajar aquela pessoa no Evangelho, engajar em uma conversa sobre o Evangelho. Então, testemunhar, disseminando a semente. Mas você não pode ir além do interesse daquela pessoa. Mas se porventura alguém mostra interesse no conteúdo em sua pessoa, você deve investir mais ali. Pois a pessoa, o homem natural, não busca o Senhor. Ele não vai buscar o Senhor e a sua verdade. Então, se tem interesse, alguma coisa está acontecendo ali. Bem, vamos continuar. Pois eu estou correndo atrás desse relógio maldito que está diante de mim. Próximo ponto. Os frutos inevitáveis do Evangelho. Quero que os irmãos estejam vendo isso. Os frutos inevitáveis do Evangelho. Primeiro fruto é a confissão. Segundo, obediência aos mandamentos do Senhor. E nesse caso de nosso trecho bíblico, o que é? O batismo. O batismo. Embora esses dois frutos sejam marcas distintas de um discípulo de Cristo, nós vamos contemplá-los juntos, pois nosso texto incorpora ambos e nós temos que confessar. É difícil falar sobre o discipulado cristão sem seu devido destaque ao batismo e ao pertencimento em uma igreja local. Então, deixe-me ler esses versículos juntados ali. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Eunuco disse a Filipe: olha, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e Eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água. 3 questões sobre os versículos fundidos ali. 3 observações. Primeira observação, nós sabemos quanto tempo esse encontro no deserto ocorreu. Pois nós sabemos que eles estavam descendo de Jerusalém a Gaza, no deserto. Então, podia ser algumas horas, talvez eles passaram a noite ali no deserto. Filipe, na companhia desse homem, esclarecendo o glorioso evangelho a esse homem. Então, essa é a primeira observação. Segunda observação. A conta de Lucas lança luz sobre quando o batismo deve ser administrado. Mais uma vez, eu vou conduzir a sua atenção aos critérios de ser discípulo de Cristo, que vão ser exibidos agora na tela. Mas agora eu quero mostrar onde o batismo deve ser observado. Eu faço isso em particular aos irmãos presentes que realmente são discípulos de Cristo, membros dessa igreja ou de uma outra igreja evangélica que prega o evangelho. Você pode fazer uma avaliação se seu batismo está no lugar certo. Quais são? Primeiro, a pessoa precisa ouvir o Evangelho de Jesus. Não pode ser discípulo de Cristo sem ouvir o Evangelho de Jesus, nem compreender o Evangelho de Jesus. Esse é o segundo critério. Depois, a pessoa precisa receber, abraçar o Evangelho ao arrepender-se e crer nele. Então, a pessoa precisa tomar o primeiro sinal do Evangelho. Qual é? O batismo.
O batismo, por passar pelas águas, podemos dizer. E depois de passar pelas águas, a pessoa precisa perseverar no Evangelho, conservar no Evangelho, como discípulo de Cristo. Onde fica ali? Então, esse relato, terceira observação, esse relato também dá apoio sobre como o batismo deve ser ministrado. E que corrobora com o relato do Novo Testamento. Como? O modo certo é imersão na água. Imersão na água, pois simboliza aquela gloriosa identificação com Cristo morto e ressurreto. E sua experiência, que eu estava morto em meus pecados, mas agora, por meio do Evangelho, eu estou vivo com Deus. E segunda coisa aqui, o ministrador certo. O ministrador certo, nós podemos ver aqui. Um indivíduo apto que pertença a uma igreja que prega puramente o Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, podemos dizer que a nossa profissão de fé em Cristo como Rei e o batismo são manifestações de nossa obediência ao Evangelho. Então, você está aqui, você diz que Cristo mudou o meu viver. Minha pergunta é, se Ele mudou o seu viver, você já recebeu o primeiro sinal, que simboliza, que transmite que Cristo de fato mudou seu viver. Mas você sabe, batismo não é importante, não salva. Não salva, mas foi ordenado por aquele homem que mudou sua vida. Então, obedece a Ele como discípulo de Cristo. Então, vocês podem ver aqui que a nossa profissão de fé e o batismo são manifestações de nossa obediência ao Evangelho, mais uma vez. Por isso, exortemos uns aos outros, quando cantarmos, em Jesus confiar, a sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e obedecer. Tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que... Falando sobre alegria ali, veja comigo o terceiro fruto, gerado pelo Evangelho. Alegria no Senhor. Versículo 39. Quando esses dois homens saíram da água, cumprindo aquele primeiro ato de obediência ao Senhor, o que aconteceu? O eunuco não viu Felipe mais, e cheio de alegria, ele seguiu o seu caminho. Então, vamos falar sobre alegria. Parece que é quase uma marca popular do brasileiro. A alegria aqui vai muito além do sentimento popular da felicidade. Pois a alegria aqui tem sua raiz na experiência do novo nascimento. E então você pode perceber quando ele saiu do deserto alegre pelo alívio do fardo do seu pecado. E o quarto ali, fruto, é engajamento missionário. Então você pode ver Felipe, ele apareceu em Azoto e indo para Cesareia, pregava o glorioso evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Bem, o artigo intitulado Evangelização e Missões, da Declaração Doutrinária das Igrejas Batistas afiliadas à Convenção Batista Brasileira, ao meu ver, esse artigo captura muito bem esse duplo privilégio e dever que nós, batistas brasileiros, atestamos que cremos. Então, essas palavras, meus amados, reverberam no nosso texto bíblico de hoje. Portanto,
antes de finalizar com oração hoje, eu peço que os membros dessa igreja, que vocês ficam de pé comigo, para que reafirmemos as verdades contidas nesse artigo que vai aparecer agora na tela. Então, meus irmãos, vamos usar esse momento como uma solene recordação e renovação de nosso compromisso na grande comissão confiada a nós. Vamos ler juntos? A missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. É dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar, pelo exemplo e pelas palavras, a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. E a responsabilidade da evangelização se estende até aos confins da terra. E por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envia obreiros para a sua serra. E o povo de Deus diz? Amém. Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos. Nós somos gratos, pois o Senhor não nos deixou no estado de desamparo que merecemos pelos nossos pecados. Nós somos gratos, pois seu Espírito revelou esse Evangelho para nós. Nós chegamos a esse conhecimento pela nossa inteligência ou piedade. Nós sabemos que a nossa redenção é do seu poder e de sua autoria. Nós somos gratos também, Senhor, pois em nossa maioria o Espírito Santo teu Espírito usou pessoas autoristas como testemunhas, como instrumentos de barro. Juntamente com a palavra, nossos corações foram iluminados. Nós somos gratos, pois o Senhor tem nos dado todo o necessário para nossa obediência e colaboração do Evangelho. Conforme a sua palavra, tais esforços vão reverberar ao longo das eras e na eternidade. Rogamos como discípulos de Cristo hoje, que esta igreja seja conhecida por disseminar o Evangelho e fazer discípulos de perto e de longe. E rogamos que todos vão além de uma fala teórica e ofertas missionárias simbólicas. Rogamos que pelo revivimento de piedade e compromisso missionário em nossos dias, começando com este grupo reunido aqui hoje pela manhã. Agora, eu peço que cada membro seja motivado a viver espantado e alegre pela sua grande salvação recebida. Que cada membro seja cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra, praticante da sua palavra, não apenas mais uma vez, e testemunhando, encorajando aos outros desse glorioso Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. E agora, meus amados, eu nos exorto, com essas palavras do apóstolo Paulo, que ponhamos em ação a nossa salvação com temor e tremor. Pois é Deus que efetua em nós, como seus filhos, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, que é boa, justa e agradável. Amém? Deus abençoe, meus amados.